num estado de desorientação emocional, onde tudo o que ele consegue fazer é pensar em você agindo de uma maneira que o inconsciente dele não consegue assimilar. A primeira é a mais imediata de todas, pois começa a ser colocada em prática a partir de hoje, e seus efeitos já se fazem notar em poucos dias, e funciona desta maneira. Quando ele já consegue prever como você vai agir, a mente dele adormece em relação a você. Ele se acomoda. Ele baixa a guarda, deixa de te dar a atenção que te dedicava no início, não porque tenha deixado de sentir algo por você, porque aquilo que você consegue antecipar, você não precisa questionar, e aquilo que você não questiona, você não precisa considerar. Mas quando você rompe com isso, quando o que eles esperavam de você não se concretiza, quando você reage de uma forma que o mapa mental deles não havia registrado, a mente deles se acende, ele se ativa, entra em estado de vigilância, onde realmente precisa te observar com cuidado, pois não consegue mais caminhar com os olhos vendados. E isso transforma tudo, porque aquela atenção que estava adormecida ressurge com uma força ainda maior do que antes, uma vez. E agora vou mostrar exatamente como provocar isso. Pense sobre o que você sempre faz com ele. Você sempre responde na hora quando ele manda mensagem. Você sempre o recebe com afeto quando ele aparece. Você sempre suaviza as situações quando a tensão aumenta. Você sempre se esforça mais quando percebe que algo está esfriando. Você está sempre disponível quando ele resolve aparecer. Tudo isso faz parte de um padrão, e ele já o tem decorado. Cada atitude sua está mapeada na cabeça dele. Ele sabe o que você vai fazer antes mesmo de você fazer. Ele sabe como você vai reagir antes mesmo de você reagir. E essa previsibilidade o coloca num estado de conforto, onde ele não precisa fazer nenhum esforço, porque tudo está garantido. E o que está garantido não gera necessidade. Isso cria um hábito. E é no hábito que a intensidade se dissolve. Agora, o que você precisa fazer não é se tornar outra pessoa, é parar. Funciona de forma automática. E isso é feito com movimentos muito sutis que ele não conseguirá identificar, mas que sentirá em cada interação. Ela responde com o mesmo carinho de sempre, mas 3 horas depois. Não porque estivesse sendo calculista, mas porque estava envolvida em algo seu que era mais importante do que responder de imediato. E quando ele recebe aquela resposta demorada, mas calorosa, algo se transforma. Ele não sabe o que é, mas sente. Sente que onde antes havia certeza da sua disponibilidade imediata, agora ele precisa aguardar. E a espera gera pensamentos, e os pensamentos geram necessidades. Um dia que ele espera o seu sorriso de sempre, você aparece séria, não irritada. Não é fria, mas séria, com uma calma que o desconcerta. E não explique o motivo. Deixe a mente dele trabalhar com isso, porque aquilo que ele não consegue explicar, ele processa. E aquilo que ele processa, ele reflete, e então ele acha que vai ficar com ele. Quando ele esperar que você pergunte como foi, não pergunte. Conte a ele algo pessoal, algo que te move, algo que aconteceu com você e que não tem nenhuma relação com ele. E deixe que ele sinta que o seu mundo não orbita em torno do dele. Isso o abala mais do que qualquer queixa, porque de repente ele percebe que precisa conquistar um espaço na sua atenção que antes você lhe entregava automaticamente. E quando ele espera profundidade, seja leve. E quando ele espera leveza, isso libera algo profundo que o atinge onde ele não tem defesa. Isso é romper o padrão, não é drama, não é jogo. A versão de você que parou de funcionar automaticamente e agora decide de onde responde, em vez de reagir por costume. E o que isso desperta na mente dele é algo que não tem nome, mas que transmite uma sensação de urgência. A urgência de alguém que perdeu de vista a pessoa ao lado e agora precisa prestar muita atenção, para não perder algo que antes considerava certo. E essa urgência é o ponto de partida de tudo,
Porque um homem que precisa te observar para não te perder, pensa em você. E um homem que pensa em você, precisa de você. E um homem que precisa de você, te busca. Não porque você o esteja manipulando, mas porque a mente dele entrou num estado em que ele não consegue se sentir tranquilo em relação a você. E um homem que não consegue se sentir tranquilo em relação a você, não consegue se sentir tranquilo em relação a você, pode se sentir tranquilo com uma mulher que não desiste. Uma mulher que veio à consulta. Ele me confirmou isso de uma forma que jamais sairei da memória. Durante anos, ela foi a pessoa previsível na relação, aquela que sempre estava presente, aquela que sempre respondia, aquela que sempre dava. E ele estava tão à vontade que passou a encarar aquilo como parte do cenário. Um dia ela deixou de funcionar no piloto automático, não como uma estratégia, como um esgotamento genuíno de ser sempre quem sustentava o ritmo emocional dos dois. Ela começou a responder quando queria, não quando ele esperava. Ela começou a fazer seus próprios planos, que não o incluíam. Ela passou a estar presente de outra forma, não menos presente. Presente a partir do seu próprio centro, em vez de orbitar em torno dele. E em menos de uma semana, ele lhe disse algo que ela não ouvia há anos. Tenho a impressão de que algo mudou em você e não sei o que é. Mas isso me faz pensar o dia inteiro. Isso é quebra de padrão em ação. A mente dele fez um clique. A consciência adormecida despertou, e a necessidade que havia morrido reviveu. Não, porque ela fez mais, porque deixou de ser previsível. E a mente masculina não se solta daquilo que não consegue prever. Ela se apega, se ativa, se torna obcecada. E é exatamente isso que você quer. Provoque. Se você decidir hoje que seu tempo não será distribuído automaticamente, curta este vídeo. Faça isso agora, não pelo vídeo. Use-o como o interruptor físico que desliga sua rotina previsível hoje. Considere isso como seu primeiro ato de poder. O selo com o qual você agora recupera o peso da sua presença. E agora que a atenção deles foi despertada, vem o quê? Isso se torna uma marca permanente. Porque captar a atenção de um homem é um passo, mas se gravar na mente dele é outro. De uma forma que não pode ser apagada, isso é outro nível. E o que você vai aprender agora é como fazer isso com uma precisão que vai te deixar pensando nisso por dias, sem conseguir explicar o porquê. E funciona com base em um princípio que, quando dominado, se torna sua arma mais poderosa. O que entra na mente de um homem, quando ele não está em guarda, fica gravado 10 vezes mais profundamente do que o que ele recebe quando está preparado. 10 vezes. Porque quando ele está no modo momento especial, a mente dele ativa filtros. Processa, classifica, arquiva. É agradável, mas não permanece. Porém, quando algo o toca emocionalmente, num momento em que menos espera, ele se envolve. Diretamente, sem filtros, sem defesas, impossível de classificar e armazenar. Permanece solto lá dentro. Está girando em círculos, sem ter onde se fixar. E o que não se fixa, se repete. E agora eu vou te mostrar. Como criar impactos emocionais que permanecem com você, não importa o que aconteça. Pare de guardar sua profundidade apenas para momentos especiais. Importante, esse é o erro que quase todo mundo comete. Guardam o melhor para o jantar romântico, para a conversa profunda planejada, para o momento em que ambos souberem que aquilo é especial e que tudo está bem. Mas não foi gravado porque ele estava esperando por isso. O que fica gravado é o que você deixa escapar quando ninguém espera. No carro a caminho em qualquer lugar, na cozinha, fazendo algo completamente banal. Numa terça-feira, às 19 horas, quando o dia era comum e a rotina deveria fazer com que tudo parecesse monótono. Ali, naqueles momentos em que não há vigilância, é aí que o que emana de você tem o poder de ficar gravado para sempre. Uma frase que escapa sobre algo pelo qual você é apaixonada e ele nem sabia que você era apaixonada por aquilo.
E a sua voz muda quando você diz isso, ela se torna mais viva, mais intensa, mais verdadeira, e ele escuta algo ali que não escuta quando você fala sobre qualquer outra coisa, e isso fica na cabeça dele. Um comentário espontâneo que você faz sobre sua visão de vida revela um lado seu que ele desconhecia, sem planejamento, sem preparação. Algo surgiu porque eu estava sendo eu mesma, sem filtros. E o que ele recebe disso é uma parte de você que ele nem sabia que existia. Essa parte se instala dentro dele como uma peça que a mente dele precisa processar. Um jeito de olhar para ele quando está distraído que ele percebe pelo canto do olho. Não é o seu olhar habitual. É um olhar que diz algo que suas palavras jamais expressaram. E quando ele percebe aquele olhar, algo se move no peito dele. Algo que ele desconhece. Explique, mas não vai passar. Uma reação emocional que você não conseguiu controlar. Algo te comoveu e seu rosto demonstrou isso antes mesmo que você conseguisse compor a expressão adequada. E o que ele viu naquele instante foi a mulher que vive por trás de todas as suas camadas. E aquela mulher o atingiu num lugar onde ninguém jamais o havia alcançado antes. Tudo isso é impacto emocional, deixando-o indefeso. Microelementos que parecem insignificantes, mas que para o inconsciente deles são tudo, porque entraram sem resistência. E o que entra sem resistência permanece para sempre, não como uma bela lembrança que se desfaz, como uma marca que se aprofunda com o tempo, como algo que a mente dele repete nos momentos em que ele baixa a guarda. Ele também, quando está sozinho no carro, quando está deitado antes de adormecer, quando está fazendo algo que não tem nenhuma relação com você e, de repente, algo o faz lembrar daquela frase que você deixou escapar sem pensar, pensando naquele olhar que você lançou para ela sem perceber que estava revelando tudo. E então você aparece, sem ter feito nada, sem tê-lo procurado, sem ter lhe escrito. Você surge na mente dele como um eco que não se cala, e isso o traz de volta, para você. Não porque você o esteja buscando, mas porque o que você deixou dentro dele funciona por conta própria. 24 horas por dia, 7 dias por semana, horas por dia, sem que você precise fazer mais nada. Uma mulher me disse algo que ilustra isso perfeitamente. Ela passou semanas tentando criar momentos especiais com um homem por quem estava interessada. Planejou jantares, preparou conversas, se arrumava para cada encontro como se fosse uma produção. E ele gostava disso, mas só ficou obcecado numa tarde em que ela não havia planejado nada. Eles estavam no carro. Ela estava olhando pela janela e, de repente, começou a falar sobre algo que a havia marcado na infância, não como uma confissão, como se estivesse pensando em voz alta, com a voz mais genuína que conseguiu reunir, sem filtros, sem preparo, sem intenção, de causar impacto, simplesmente sendo ela mesma, num momento em que não havia razão para agir de forma diferente. E quando ela terminou de falar, ela permaneceu em silêncio, olhando pela janela, e ele não disse nada, mas ela sentiu que algo havia mudado no ar do carro. Naquela noite, ele escreveu para ela: "Não consigo parar de pensar no que você me disse hoje. Não sei o que aconteceu comigo, mas algo se transformou. O que se transformou foi que ela entrou desprotegida. E o que entrou desprotegido ficou gravado muito mais fundo do que todos os jantares. Planejar e reunir todos os momentos especiais é importante, porque o que é preparado impressiona, mas a verdade é, como o que foi gravado dessa forma não é processado e arquivado, permanece vivo, circulando, pedindo mais. E um homem que tem algo seu rondando a mente não consegue ter paz. Não consegue, ela não consegue relaxar, não consegue seguir com seu dia como se nada tivesse acontecido, porque algo inesperado aconteceu num lugar onde ele não consegue se libertar disso. E isso sempre o faz voltar.
E agora que a atenção dele está voltada para você e sua marca está gravada na memória, o que realmente o cativa é o que vem em seguida. Porque um homem pode se habituar à sua marca se sentir que já a conhece por completo. E quando ele sente que te conhece, ele relaxa. E quando ele relaxa, ele para de te buscar com a mesma intensidade. Mas quando ele pensa que te decifrou e descobre que não, a mente dele entra num estado que ele não consegue controlar. Vício em descobertas. E o que você vai aprender agora é como ativar esse vício de uma forma que ele nunca chegue a te conhecer de verdade. Mesmo que estejam juntos há meses, mesmo que estejam juntos há anos, mesmo que ele pense que já viu de tudo. Seja você quem for, sempre haverá algo a descobrir. E enquanto houver algo a descobrir, não haverá nada. Ele não consegue se soltar. A mente masculina não se solta daquilo que sente não ter compreendido completamente. Ela busca isso. Ela busca isso. Ela precisa completar isso. E se nunca for completado, nunca se solta. E é assim que funciona. Ele já tem uma versão. Da sua versão na cabeça dele, uma versão que ele construiu com tudo o que você já lhe mostrou. Como você reage, do que você gosta, o que te incomoda, como você pensa, como você se sente, como isso te afeta emocionalmente. E essa versão lhe dá segurança, a certeza de que já te mapeou. Mas no momento em que surge algo sobre você que não estava naquele mapa, tudo se complica. A mente dele precisa recalcular, ele precisa reconstruir a imagem que tinha de você. E enquanto reconstrói, ele pensa em você intensamente, obsessivamente. Porque não funciona com um mapa corrompido, precisa ser reconstruído. E para reconstruí-lo, ele precisa de mais você, mais tempo com você, mais atenção. Mais interação com você o leva a buscá-la com uma urgência que não tinha antes. Não porque você faça algo extraordinário, porque você mostrou a ele que o que ele pensava saber sobre você era apenas uma camada superficial e que por baixo havia muito mais. E agora vou mostrar exatamente como revelar essas camadas de uma forma que cada revelação prenda a atenção ainda mais, em vez de encerrar o assunto de forma abrupta. Quando ele já te classificou como a mulher doce e carinhosa, expresse sua opinião mais firme sobre algo que seja importante para você, sem amenizá-la, sem pedir permissão, com uma convicção que ele não sabia que você tinha, e deixe o rosto dela relaxar por um segundo, porque o quê? Ele acabou de perceber que aquilo não corresponde ao arquivo que tinha de você, e agora precisa recriar o arquivo. E isso te coloca de volta na mente dele. A ideia retorna com uma nova intensidade. Quando ele achar que sabe do que você gosta, mostre a ele algo que te apaixona, mas que você nunca mencionou. Não como uma apresentação, mas como algo que surge naturalmente. Uma conversa onde, de repente, surge uma parte do seu mundo que ele desconhecia e, de repente, ele sente que a mulher ao seu lado é maior do que ele pensava, mais complexa, mais impossível de encaixar numa única categoria. Quando ele acredita que já conhece a sua profundidade, leve isso a um nível que ele nem imaginava que você tinha, sem forçar, num momento em que a conversa permite isso. E algo surge de você que o deixa sem palavras. Não porque seja desconfortável, mas porque é algo mais profundo do que ele esperava. E isso o atinge num lugar que ele achava já conhecer, mas que se revela mais fundo do que imaginava. Ele imaginou. E cada vez que isso acontece, cada vez que ele descobre algo novo, onde antes acreditava, quando não restava mais nada, a mente dele entrava num ciclo sem fim. O que mais? Não sei o que pensar dessa mulher. E essa pergunta o atormenta não como ansiedade, mas como fascínio. O fascínio de estar diante de alguém que não se esgota, que não termina, que a cada vez que você pensa que a conhece, mostra que ainda não a conhece. E isso cria algo que nada mais consegue criar.
A impossibilidade de se cansar de você, porque um homem se entedia com aquilo que já classificou, mas não consegue se entediar com aquilo que continua a descobrir. E se você sempre tem algo a revelar, ele sempre tem um motivo para ficar. Não por costume, mas por fome. Fome pela próxima camada, pelo que ele vai descobrir sobre você em seguida, pelo que ele ainda não sabe e que a mente dele precisa saber. Uma mulher que veio me consultar demonstrou isso da maneira mais clara que já vi. Ela vinha lidando com a situação há 4 anos. Estamos juntos há 4 anos. E ela me contou que ele disse algo para ela naquela semana que a deixou sem fôlego. Às vezes eu olho para você e sinto que não faço a menor ideia de quem você realmente é, e isso deveria me preocupar. Mas é exatamente isso que eu mais amo em estar com você. 4 anos. E ele ainda sentia que não a conhecia por completo. Não porque ela estivesse se escondendo, mas porque ela era genuinamente complexa. Tinha tantas camadas reais que cada etapa do relacionamento trazia algo novo, não inventado, real. Seu modo de pensar estava evoluindo, seus interesses se expandindo, sua profundidade aumentando com o tempo, e ainda assim ele nunca chegou ao fundo do poço, porque não havia fundo, apenas mais camadas, e cada nova camada o cativava como se fosse o primeiro dia. Isso é vício em descobertas, e você não precisa ser outra pessoa para despertar isso. Gere isso. Você precisa parar de se revelar completamente tão depressa, porque você é complexa, já possui camadas, já tem mundos internos que ninguém explorou, a menos que você os abra todos de uma vez. E quando você os abre todos de uma vez, ele os consome rapidamente, os processa e os arquiva, e busca algo novo. Mas se essas camadas forem emergindo com o tempo, se cada semana trouxer algo que ele não sabia, se cada mês revelar uma parte de você que ele não sabia que existia, você se torna algo que nunca termina, e o que é desconhecido não acaba, não desiste. É sempre perseguido com mais fome a cada vez. Ei, como vai? Vou fazer uma pequena pausa para fazer um pedido. Se este conteúdo for útil para você, se estiver presente em momentos importantes, inscreva-se. No momento, usar aquele pequeno botão vermelho do YouTube é a melhor maneira de me dizer: quero mais disso. E acredite, isso faz toda a diferença. Obrigado por estarem aqui. E agora, vamos voltar à poderosa mensagem que os aguarda. E agora vem a jogada mais poderosa de todas, aquela que cria um vazio tão grande dentro dele que ele te busca com uma urgência da qual não consegue escapar. Controlar vai completamente contra o que seu instinto lhe diz. Porque seu instinto lhe diz: fique, dê mais, aprofunde-se, não vá embora quando tudo estiver bem, pois é exatamente isso que mata a necessidade. Porque quando você fica até o momento acabar, quando você se entrega por inteiro até não restar mais nada para sentir, quando a conversa chega ao ápice e ambos estão satisfeitos, a mente dele está em paz. E uma mente que repousa em paz não precisa de você. Ela se lembra de você com carinho, mas não te busca com urgência. Porque tudo estava fechado, completo, resolvido, e o assunto resolvido é arquivado, mas o que permanece em aberto é repetido indefinidamente. Está na cabeça dele de novo, e ele não consegue parar. E agora eu vou te mostrar como. Deixar as coisas em aberto de uma forma que o enlouquece, sem que ele saiba o porquê. Quando a conversa está no auge, quando os dois estão conectados e com alta intensidade emocional, quando você sente que é o melhor momento da noite, ali mesmo, mude o tom, suavize. Sorria e vá embora. Não friamente, mas com um calor que deixa um gosto, mas não preenche, como alguém que deixa a porta entreaberta. Nem fechada, nem totalmente aberta, entreaberta. E o que se esconde por trás dessa porta é o que a mente dele tentará desvendar. O resto da noite, o dia seguinte e o outro, porque o que ele estava sentindo ainda não havia atingido seu ápice. Estava aumentando, estava crescendo,
estava prestes a explodir e você saiu antes que isso acontecesse. E isso gera uma tensão dentro dele que ele não consegue resolver sozinho, não com distrações, não com outra pessoa, não com a lógica, apenas com você, porque você é a única que pode concluir o que deixou inacabado. E até que ele o conclua, ele está te buscando, não porque decida fazê-lo, mas porque a mente dele não tolera a incompletude, e você se tornou a experiência, a coisa mais incompleta que ela possui. E a incompletude é sempre desejada. Isso se aplica a tudo, não apenas a conversas. Quando vocês estiverem fisicamente juntos e a energia estiver alta, não fiquem até deixar desligar. Saia enquanto ainda há energia, enquanto ainda há eletricidade, quando ele ainda quer mais. Porque se você for embora nesse ponto, essa eletricidade não se apaga, ele a mantém, dentro sem poder fazer o download. E a única maneira de se libertar disso é voltando para você. Quando você mandar uma mensagem sugerindo que ela toque nisso, não seja insistente demais. Mais 3 explicando o que você quis dizer. Deixe-o primeiro respirar, deixe-o processar isso na própria cabeça, deixe-o ficar remoendo as coisas sem que você o ajude a resolvê-las. Porque toda vez que ele pensa em algo seu, sem você intervir, permite que você esteja mais presente na mente dele. Quando ele lhe conta algo profundo e a conexão parece intensa, não retribua imediatamente com algo igualmente profundo. Receba, acolha, mas não aprenda. Que o que ele compartilhou seja a coisa mais forte que restou pairando no ar, e que ele fique com a sensação de que há mais. Dentro de você, o que não veio à tona, o que você poderia ter dito, ainda está guardado, esperando para ser ouvido. Ele vai ter que voltar. E cada vez que você faz isso, cada vez que você deixa algo sem resolver, você está criando o que em psicologia é chamado de circuito aberto. Um circuito mental que foi ativado, mas que não foi concluído. Ele terminou. E a mente humana não tolera ciclos indefinidos. Ela os repete, ela os verifica, os fecha novamente até que se completem. Mas se você nunca os fechar completamente, ele nunca deixará de pensar em você. Nunca. Uma mulher tinha um hábito natural que ela jamais considerou um poder. Ela abandonava os bons momentos antes que terminassem, não por estratégia, mas por instinto. Gostava de ir embora quando tudo estava lá em cima, quando as risadas eram altas, quando a conexão estava viva. Ela se despediu com um beijo rápido e um sorriso que dizia tudo sem precisar de uma palavra. E o homem com quem ela estava começou a fazer algo que ela não conseguia compreender. Ele a buscava cada vez mais. Escrevia para ela nas horas mais inesperadas. Enviava-lhe mensagens dizendo: "Fiquei pensando no nosso dia de hoje." Ele contou a ela que algo em estar com ela o deixava com a sensação de que ele não sabia explicar. E quando me contou, perguntei o que ela achava que estava acontecendo. Ela disse: "Não sei, só vou embora quando estou feliz." E foi isso. Ela partiu levando consigo o momento presente. E aquele momento presente, a questão permaneceu dentro dele, sem solução. E aquilo que permanece sem solução é algo que se busca com urgência, com fome, com aquela necessidade que vem de algo que você provou, mas não experimentou por completo. É isso que você quer despertar. Não que isso te surpreenda, mas ele precisa realizar algo que só consegue realizar com você. E até que ele o faça, ela sempre retorna sem ter decidido, sem ter compreendido, sem que seja possível detê-la. Porque a mente dele não consegue descansar do que você deixou inacabado, e o que você deixou inacabado leva o seu nome. E agora que você despertou a atenção deles, deixou sua marca, acendeu a chama da descoberta e deixou lacunas que as mentes deles não conseguem preencher. O que resta isso torna tudo permanente, porque tudo o que você aprendeu funciona, mas se depende de técnicas, acaba se esgotando. Técnicas são cansativas,
As técnicas se tornam perceptíveis com o tempo, funcionam por um mês e depois perdem a eficácia. O que nunca perde a eficácia é algo que não pode ser falsificado. Que sua vida seja tão plena que estar com você seja como entrar em um lugar que não existe em nenhum outro lugar e que não é uma técnica, é uma realidade. A realidade de uma mulher que não orbita em torno de um homem, que tem seu próprio mundo, sua própria intensidade, sua própria profundidade, seu próprio modo de viver. Uma sensação que não depende de ninguém. E quando um homem entra em contato com isso, ele não se sente como se estivesse com apenas mais uma mulher. Ele sente que está em um lugar que o faz sentir-se mais vivo do que em qualquer outro lugar do mundo. E isso não pode ser fabricado, tem que ser vivenciado. E ela vive fazendo algo que a maioria das mulheres deixa de fazer quando entra num relacionamento. Continuar sendo a mulher que era antes da chegada dele. Ela tinha seus próprios projetos que a entusiasmavam. Aquela que saiu com as amigas e voltou carregando algo que não tinha nada a ver com ele. Aquela que conversou com ele. Mundos que alimentavam sua maneira de enxergar a vida. Aquele mundo onde ela se olhava no espelho e o que via não dependia de como os outros a viam. Essa mulher é quem o conquistou no início. E essa mulher é quem desaparece quando o relacionamento, ele se torna o centro de tudo, porque quando ele se torna o seu centro, você deixa de ser o lugar para onde ele precisa voltar. Você se torna alguém que tudo orbita em torno dele, e aquilo que orbita em torno dele não o atrai. Aquilo que tem seu próprio peso, sim, e esse peso é sentido. É sentido quando uma mulher chega a um encontro com uma energia que não vem dele. Quando ele fala sobre algo que a entusiasma e os olhos dela brilham de uma forma que ele não consegue provocar. Quando ela possui um mundo tão rico que ele sente que estar ao lado dela é ter acesso a algo exclusivo, algo que não está disponível em nenhum outro lugar e que cria o máximo. Existe uma necessidade profunda, a necessidade de pertencer a algo que você não pode possuir, porque esse algo pode te possuir, mas ele não pode te possuir, ele não pode te aprisionar, ele não pode te reduzir a algo que existe apenas para ele, porque você é mais do que isso, muito mais. E aquela sensação de estar com alguém que é mais do que aquilo que pode conter, isso o torna devotado, não dependente. Dedicado na maneira como cuida do que tem com você, como se fosse a coisa mais valiosa que encontrou, porque é. E ele sabe disso. Ele sabe disso toda vez que está com você e algo dentro do peito dele se abre, de uma forma que não se revela em nenhum outro lugar. Ele sabe disso toda vez que sai, e o que permanece dentro dele é diferente de tudo que qualquer outra interação deixa para trás. Ele sabe disso toda vez que tenta descrever o que sente por você e não consegue encontrar as palavras. Porque o que ele sente por você não tem palavras, é uma sensação. E essa sensação se transforma em necessidade, e a necessidade se transforma em devoção. E a devoção se torna algo que não se quebra facilmente porque não é construída sobre jogos. Ela se baseia em quem você é, sem filtros, sem edições, sem reduzir, completa. E uma mulher completa que vive a vida ao máximo e aplica tudo o que aprendeu hoje é a mulher mais completa de todas. Poderosa, porque pode haver um homem à sua frente. Não é poderosa porque manipula. Poderosa porque ele não consegue se soltar disso, não consegue prever, não consegue classificar, não consegue esquecer e não consegue... Ela pode substituir, porque o que ela gera não vem de uma estratégia, vem de outra coisa, de quem ela é. E quem ela é não pode ser copiado, replicado ou encontrado em nenhum outro lugar. E um homem que sente isso por uma mulher não vai embora. Ele não pode. Ele não vai. Ele quer. E cada dia que passa confirma o que ele sentiu desde o primeiro momento em que ela deixou de ser previsível e se tornou. Ela se firmou naquilo que verdadeiramente é. Que o que ele tem diante de si não tem substituto. E o que não tem substituto
é cuidado, é protegido, perseguido para sempre. Agora você tem algo que não tinha antes de começar a assistir a este vídeo. Não informação, poder. O poder de despertar a atenção deles enquanto dormem, de se gravar num lugar onde não possam te apagar, para torná-lo viciado em te descobrir, deixar a mente dele repleta de coisas sobre você que ele não consegue esquecer, viver tão plenamente que sua presença se torne um lugar ao qual ele precisa retornar e manter tudo isso sem arruinar quando começar a funcionar. 6 movimentos, 1 resultado. A mente dele não consegue te esquecer. Vá até os comentários e escreva o que a mulher que acabou de descobrir tudo isso precisa dizer. Eu não persigo, eu provoco. E o que eu provoco não desaparece. Escreva, diga em voz alta e comece a agir a partir daí. Porque a mulher que para de perseguir e começa a provocar, ela não precisa correr atrás de ninguém. Ela é quem está sendo perseguida. E se este vídeo despertou algo em você, se você sentiu que cada bloco lhe deu uma nova ferramenta que você não tinha antes, envie isso para aquela amiga que precisa ouvir isso agora mesmo pelo WhatsApp, porque o que aprendemos hoje não é só para nós. Esta mensagem é para você, para todas as mulheres que merecem parar de se entregar demais e começar a inspirar de verdade. Se esta mensagem fez sentido para você, lá dentro, convido você a deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho. É a sua forma de confirmar que você está desperta, mas não vai embora ainda. Deixei mais 2 lições valiosas para você na tela. Elas complementam o que vimos hoje. Estarei esperando por você em qualquer uma que você escolher. Como sempre, serei Jung, seu psicólogo e filósofo. Nos vemos lá.